Salve, salve galera, belezinha? Tudo bem? Sou eu, Raul Franco, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a criação do meu primeiro personagem de comédia, que é ele, o Manolo Passos, um coreógrafo das estrelas. Antes, vale lembrar o momento que eu vivia quando eu criei esse personagem. Eu estava fazendo um espetáculo com os amigos, que era um espetáculo de esquetes cômicos, chamado Tubo de Ensaio. Eu entrei no grupo, eu acho que era dezembro de 2005, e aí eu comecei a fazer imitações do Caetano, Paulo Ricardo, mas eu não tinha um personagem cômico, e para mim era algo muito novo naquele momento. E aí quando começou o ano de 2006, a gente seguiu com o espetáculo e ficou pensando o que é que a gente criaria de novo para apresentar na cena, né? Então, no caso, eu fiquei matutando ideias para a criação de personagens, até que eu cheguei com uma amiga minha que fazia também o espetáculo. Ela era meio parecida com a Rita Cadillac. Aí eu falei, vamos fazer uma homenagem aos anos 80, o encontro da Rita Cadillac com o Sidney Magal. Aí eu falei, por que não fazer esse encontro espetacular, uma coisa meio chacrinha? E ela achou legal a ideia, então ela foi na loja de figurino que a gente tinha apoio, a Vida Secreta, e ela pegou um figurino colorido e levou lá pro teatro, falou assim, já arrumei o figurino. Aí quando eu olhei a camisa que ela tinha arrumado, era uma camisa muito colorida, muito bacana, com ombreira. Eu fiquei louco naquela camisa. Aí eu falei, cara, isso aí é uma ideia boa, só que eu já estava pensando uma outra coisa para fazer. E aí eu levei o figurino para casa, tinha uma calça assim de cetim, não sei qual era aquele material, mas era um material brilhoso. E aí eu tinha uma peruca que eu tinha usado numa outra cena que eu tinha feito, uma peça sobre Romeu e Julieta, mas era uma peça cômica. Então eu usava uma peruca que quando eu balançava a cabeça, ela tinha um tupete, umas camadas, e ela fazia assim. Então ela tinha um efeito muito legal. E até durante a cena que eu fazia essa coisa de balançar a cabeça, e era muito engraçado. E aí eu comecei a pensar num personagem que fosse um dançarino. Então eu até falei pra minha amiga, cara, eu tô com uma outra ideia, me desculpa, mas eu preciso escrever essa cena. E aí eu peguei o trecho de um espetáculo meu, de dramaturgia, que o personagem falava sobre uma aula de flamenco. Eu fiz flamenco em 99, 2000, na Universidade do Rio de Janeiro. Um curso livre lá para aprender os passos de flamenco, então eu fiz. E falei assim, vou colocar isso no personagem. E aí eu peguei o texto que já existia, comecei a adaptar algumas coisas para esse personagem, né, que seria uma aula de flamenco, mais ou menos isso. Eu já tinha feito em Niterói, substituindo um amigo meu, em outro espetáculo de sketch chamado Surto, e aí eu criei, quer dizer, eu fui de cara limpa e peguei esse texto e tentei jogar com a plateia. Foi interessante, mas eu ainda tinha dúvida sobre esse formato. A ideia desse personagem, desse dançarino, logo pensei no Manolo Otério, que é um cantor espanhol, que tem assim um queixo másculo, uma voz grave, um cara galã. Então eu falei, cara, o Manolo Otério é muito legal como referência, e também o Sidney Magal. Juntei esses dois para pensar nesse personagem novo. E aí nasceu Manolo Passos, e pegando esse texto que já existia de um outro espetáculo. Eu falei, vamos lá, com a peruca, tudo certo. E aí eu estreei o quadro, e realmente aquela dúvida, eu achei que não funcionou tanto, não foi tão engraçado. E aí continuei matutando, a gente continuou conversando, o grupo, que também é uma coisa muito nova pra gente ali. Em 2006, fervia esse tipo de espetáculo que está desaparecido no momento, que é espetáculo de sketch teatrais, cenas curtas, com personagens cômicos, no caso. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou trabalhar melhor esse personagem. Aí veio um insight, eu comecei a criar um Orkut para o meu personagem. Peguei a foto e falei, pô, vai ser o Orkut do Manolo Passos. E ali ele responderia como uma pessoa real, é o Manolo Passos. E aí comecei a pegar umas fotos na internet de artistas, assim, Joelma, do Calypso. E aí eu falava como Manolo Passos, dizendo que ele inventou a coreografia dela bater o cabelo. Aí peguei o Sidney Magal também. Então ele tinha uma técnica muito específica de criar alguns gestos e loucos. Por exemplo, ele dizia que coreografou a cabeça de Fagner, coração, a lá,
que era um pretexto para eu balançar a cabeça. A boca nervosa de Caetano. Eita. E o olhar nervoso também de Ney Matogrosso. Jurei mentira. E eu falei, pronto, é essa a ideia do personagem. Escrevendo lá no álbum de fotos, eu comecei a contar a história desse personagem, dizendo de onde ele veio, que na Espanha ele fez um curso de dança para casais e estava trazendo isso para o Brasil para ensinar os maridos a enrijecer a pelvis. E aí eu pensei numa voz para ele também, uma voz bem latina, bem Cinemagal com Manolo Otero mesmo. O Cinemagal nas músicas, tem aquela música Tenho, ele não fala tenho, ele fala tenho. Então tinha uma coisa dessa que eu queria colocar no Manolo Passos. Então tudo era, vou ensinar vocês a dança de casais. Então tinha uma coisa por aí. Eu escrevi um texto novo e que eu ia ensinar essa dança para casais em determinado momento. Ia pegar um casal da plateia e ia fazer os passos. A primeira vez que eu levei isso para a cena, funcionou muito, foi muito engraçado. Porque tinha uma primeira parte que ele contava a historinha dele, quem ele coreografou, e aí um momento eu pegava o casal. E a plateia adora, né? Quando vai uma outra pessoa lá pro palco, é uma chance de rir todo mundo junto do que vai acontecer. Aí nasceu o Manolo Passos, porque funcionou bastante. E aí depois foi só ajustar uma coisa ou outra, eu bolei uma trilha inicial. E o Manolo também acabou participando de 3 programas do SBT. Se Ela Dança, Eu Danço. Qual é o Seu Talento? E o outro programa foi do Show do Tom, na Record. Foi muito legal ver que ele chegou em um determinado lugar ali que encantava as pessoas. Tanto que no show do Tom, por conta do meu figurino, o Tom pensava que eu era um figurinista. Começou a fazer perguntas para mim, que o Tom é super generoso e dá espaço para as pessoas. Então ele começou a fazer perguntas para que o Manolo comentasse o figurino de alguém na plateia. E aí eu acabei jogando, não ia dizer, não, peraí, ele é dançarino. Eu falei, não, ele pode ser um estilista também. Mas foi muito interessante fazer esse personagem, eu tenho muito carinho por ele. Esta semana, mais um grande coreógrafo vai pisar no nosso palco. Com vocês, um dos grandes nomes da dança nacional, Manolo Passos. Próximo, por favor. E foi o primeirão, eu aprendi bastante. Já não faço há muito tempo, eu tenho a peruca ainda, que já é uma segunda peruca, porque a primeira eu perdi numa temporada em São Paulo. Consegui encontrar uma peruca semelhante. Foi interessante colocar de novo esse apetrecho do Manolo Passos. Lá em São Paulo, quando eu fiz o Qual é o Seu Talento? Qual é o Seu Talento? Não, Se Ela Dança, Eu Danço. Foi uma sugestão do programa que eu falasse que eu era um coreógrafo muito bom e tal. E aí arrumaram pra mim uma peruca lá, eu expliquei como é que era o personagem, ele tinha uma medalha, então fizeram uma roupa mais ou menos parecida com a roupa que eu usava no personagem. Porque quando a gente cria um personagem, a gente tem coisas que a gente se agarra. Por exemplo, o Manolo Passos tinha um anel, ele ficava mexendo no anel. Tinha essa coisa da roupa, que era mais larga, né? Uma roupa de coreógrafo. Foi interessante. Eu tenho saudades do Manolo. É isso. A história de hoje foi sobre esse primeiro personagem cômico que eu criei. Em breve, novas histórias aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho, né, para receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo. Vamos nessa!